E aí, será que vale a pena investir em Sanepar? Ou para quem já investe, será que ainda vale a pena investir em Sanepar? O vídeo de hoje é sobre isso, eu quero começar contigo. Deixa teu comentário aqui dizendo se você investe ou não em Sanepar e também o porquê. E se você é clubista, já deixa o dedo no like. Vamos lá! Tem uma coisa que é fato, tá? A Sanepar é uma ação muito popular, não à toa ela já conta com 425 mil investidores pessoa física. Olha só que interessante, tem mais inscritos no canal do Clube do Valor do que investidores em Sanepar, embora, né, Gleison, para investir em Sanepar tem que botar o teu dinheiro, a inscrição é gratuita, só apertar aqui no botão e no sininho. Mas apesar de ser uma empresa muito popular, a Sanepar ela é um case muito interessante para desenvolver a paciência nos investidores, afinal, essa é uma ação que vem andando de lado nos últimos tempos, tá? Se for dar uma olhada aqui nos últimos 6 meses, elas caem 7%, nesse ano estão subindo mais ou menos 2%, no último ano está caindo, né? Nos últimos 12 meses caindo quase 2%, nos últimos 5 anos sobe 10%. Claro, isso aqui, tá? Esses gráficos do Google, eles são sem a consideração dos proventos. Mas mesmo se a gente colocar os proventos na conta, a gente não tem um retorno fantástico nos últimos anos. O investidor que está há 2 anos com ações Sanepar está perdendo 7,9% ao ano, ou 15% no total. O cara que está há 3 anos com ações Sanepar está perdendo 30% do total investido, ou 10% ao ano. O cara que está há 4 anos, esse sim está tendo um lucro, mas na faixa de 7% ao ano. O cara que está há 5 anos está tendo também um lucro na faixa de 7% ao ano. Como eu falei, isso mexe com a paciência dos investidores e muitos ficam pensando, poxa, e aí? Eu compro? Ou se eu já tenho, eu mantenho? Ou quem sabe, dane-se isso, hora de vender e comprar uma outra ação que suba mais. São dúvidas genuínas que estão aí no cotidiano, né, do investidor, sobretudo do cotidiano do investidor, cujos critérios para definir quais ações comprar e quando vender uma ação ainda não são claros. Por isso, nos próximos minutos eu vou te contextualizar sobre a Sanepar, vou te falar o que está acontecendo com ela, mostrar os históricos de dividendos e te ensinar como entender se uma empresa está barata, de acordo, é claro, com o meu método, e eu vou falar se ainda vale a pena investir em Sanepar, de acordo com o meu método. Sanepar, vamos fazer um rápido overview e falar sobre o setor perene, né? Muitos investidores compram Sanepar porque é, abre aspas, um setor perene. Para você entender o que é um setor perene, entenda o seguinte: a Sanepar é uma empresa de saneamento básico, água, esgoto, ou seja, ela lida com coisas que os seres humanos sempre vão precisar, o que é uma característica de perenidade. No caso específico da Sanepar, Par vem de Paraná. E essa empresa, ela presta serviço de saneamento em 345 cidades paranaenses e também Porto União em Santa Catarina, que eu não tinha ideia do porquê Porto União em Santa Catarina, até o Jefferson Paz vir resolver o meu problema. Olha só, o Jefferson deixou claro, tá? Porto União, Santa Catarina e União de Vitória era uma cidade só, chamada de Porto União de Vitória, que mudou em 1917 com a Guerra do Contestado. Enfim, são cidades gêmeas e serviços da Sanepar, assim como da Copel, são prestados nessas duas cidades por questão de conveniência. Muito obrigado, Jefferson. Tirou essa dúvida que eu tinha há muito tempo. Espero que eu também tire a dúvida de vocês sobre como tomar boas decisões de investimento. Mas fato é, para você ter uma dimensão do que está por trás, né, do nome Sanepar, nas primeiras décadas dos anos de 2000, a Sanepar começou a atuar no segmento de produção de energia elétrica também, mas é claro, o forte dela é tratamento de água e esgoto. Recentemente fala-se muito sobre uma possibilidade da Sanepar ser privatizada. Para você entender um pouco melhor isso aí, te liga. Hoje, a Sanepar é controlada pelo estado do Paraná. O estado do Paraná tem 20% das ações Sanepar, porém 60% das ações ordinárias, que são aquelas ações que dão direito a voto, que é o acionista de fato controlador, quem tem a maioria das ações ordinárias. E o fato dela ser uma empresa estatal gera insegurança para os investidores. Mas por que, Ramiro? Qual o problema de ser estatal? Bom, o problema é que a gente já viu várias vezes em várias empresas estatais o uso de empresas como estrutura de capital político, né? Seja para servir como cabide de emprego de pessoas que não teriam nenhuma condição de ter bons cargos e colocam elas em bons cargos, seja como uso para conter a inflação, nem que seja artificialmente, enfim, vários outros usos. Aí você pode deixar nos comentários como o Estado pode usar politicamente uma empresa. E um exemplo recente, né, que
explica um pouco a insegurança que muitos investidores têm ao investir em estatais, foi dessas eleições, né? Em que o candidato derrotado, o Requião, ele prometia, se ganhar as eleições, tirar os presidentes da Copel e Sanepar. Talvez por isso ele tenha perdido alguns votos, enfim, ficou longe de ganhar. Mas essa insegurança, ela se reflete muitas vezes no resultado das ações da empresa. Como assim, Ramiro? Te liga só na evolução da receita da Sanepar nos últimos anos. Um gráfico bem bonito, né? Para cima ali, margens relativamente estáveis, certo crescimento. Agora te liga no gráfico da evolução do lucro operacional da empresa. Também, né? Boas margens, um crescimento bem interessante, assim como o crescimento do lucro líquido. Quem olha só esses gráficos pode concluir que, cara, a trajetória é para cima, né? Tem ali uns trimestres, tá, enfrenta dificuldade e tal, mas a trajetória ela tá para cima. Aí tu vai lá e olha o resultado das ações, que eu te mostrei agora há pouco, e vê que, cara, as ações não subiram tanto assim nos últimos anos. Por que isso? Por conta dessa questão de insegurança dos investidores. Se uma empresa vem crescendo o resultado e vem vendo as ações ficando de lado ou caindo, ela tá ficando mais barato. Não necessariamente tá barato. Mas o ponto é, seguindo nesse assunto aqui, né, seguindo o fio, sem perder o fio da meada, é que essa insegurança recentemente virou esperança. Por quê? Porque o Ratinho Júnior foi reeleito governador do Paraná e recentemente ele deixou bem claro a intenção de privatizar a Copel. Eles querem privatizar a Copel no modelo de corporation, um modelo parecido com a privatização da Eletrobras. Ou seja, até tem ali um indício de que ela pode ser privatizada. Guarda essa informação, a gente já vai falar mais sobre isso. Mas antes, Sanepar tá barata? E aí eu vou ser bem franco contigo, tá? De forma alguma eu quero ser aqui o senhor da verdade, me posicionar como um guru, tipo, aquele guru, aquele cara sabe o que vai acontecer, cara, de jeito nenhum, tá? E na verdade não existe só uma forma de ter estimação, tá barato ou não. Se existisse só uma forma, todos os investidores teriam sempre as mesmas ações. O que existem são dezenas, para não dizer, quem sabe, centenas de métodos para definir se uma ação está barata ou não. E para investidores pessoa física, como é o seu caso, provavelmente, um método bem comum é fazer análise de múltiplos, que é olhar para alguns múltiplos de ações na bolsa. Vamos dar uma olhada em alguns múltiplos de Sanepar? Você pode olhar em sites como esse aqui, o Fundamentos, vai lá e procura o código Sanepar, pode ser SAPR11, as ações mais negociadas. E aí você pode dar uma olhada aqui nos seus indicadores fundamentalistas. Pode ver que a empresa tem um preço por lucro de 5, um preço por valor patrimonial de 0,69. Pode ver que o dividend yield dela nos últimos 12 meses é de 6,1%. Ela vem crescendo 7% ao ano a sua receita líquida, que ela gera um retorno sobre o patrimônio líquido de 13,5%, um retorno sobre o capital investido de 14%, o que são múltiplos, na média, mais baixos que o comum. A outra coisa que você pode olhar em outro site que eu gosto bastante, que é o InvestSite, é um histórico do dividend yield da empresa. E no caso aqui de Sanepar, aqui eu peguei o código 4, que é um código mais antigo, você pode ver que a empresa sempre pagou dividendos na última década. Chegou a ter um dividend yield bem alto ali em 2016, mas na média teve um dividend yield acima de 5%, posição onde ela está atualmente, ali na faixa de 6%. Bom, olhando os múltiplos, se você comparar com outras empresas privadas do mesmo setor, você vai entender que Sanepar está com múltiplos um pouco menores. Por quê? Volta ali para a narrativa anterior, porque hoje ela é uma empresa estatal e, na média, estatais têm múltiplos mais baixos. Dito isso, dá para responder a pergunta se vale a pena investir em Sanepar? Diz aí, Gleison, com o que eu mostrei até agora, dá para responder essa pergunta? Acho que não. Eu também acho que não, mas mais do que isso, o que eu vejo? Muitos investidores pensando o seguinte para responder essa dúvida. Eu vou investir em Sanepar, eu conheço o Ratinho Júnior. Eu sou aqui do Paraná, né? Eu tô falando aqui de Curitiba. Eu sou Atlético Paranaense e gosto do Ratinho Júnior. Ele vai. Ou ainda tem gente que pode pensar o seguinte. Eu vou esperar as coisas ficarem mais claras, né? Teve aí o marco do saneamento, a Sanepar tem uma questão lá com Maringá, então eu vou esperar as coisas ficarem mais claras e eu vejo se invisto ou não. Bom, com todo respeito a quem toma decisões assim, eu acho que é um erro. Um erro que eu já cometi várias vezes na minha trajetória, que é analisar notícias, analisar o cenário e aí tomar uma decisão. E um erro principalmente porque você não vai ter ideia de quando vender se você comprar a empresa. Comprou por notícia, vai ter que vender por notícia. Vai ter que estar sempre interpretando as notícias e tomando uma decisão que muitas vezes vai ser absolutamente vaga, sem considerar se a empresa está de fato barata com uma estratégia clara. Então, você precisa de uma coisa para saber se vale a pena investir em Sanepar ou não.
que é o que eu falei, uma estratégia clara. Aqui no Clube do Valor a gente tem uma estratégia que eu aplico, né, como gestor de investimentos, e o Clube do Valor, a empresa que eu cofundei, aplica na gestão de mais de 550 milhões de reais, que é a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Uma estratégia que visa ter 20 diferentes ações em carteira, 20 ações baratas, e que indica que uma ação barata é uma ação com alto resultado operacional em relação ao seu valor de mercado mais dívida. Essa estratégia aqui, ó, eu fiz um backtest de 25 anos, o resultado foi muito bom. Mais do que isso, a gente aplica na prática, na gestão da carteira dos nossos clientes. O resultado também foi bom. Esse segundo gráfico aí é vida real, resultado real. E o principal é que ela dá clareza. As nossas regras são claras. Compra 20 ações baratas de 3 em 3 meses, dá uma olhada na carteira. Se uma ação não está mais entre as 30 mais baratas da bolsa, a gente vende para comprar uma nova ação barata. Então a gente tem regras para comprar, compra 20 baratas. Regras para quando manter ou vender. Se ela está entre as 30 baratas, a gente mantém. Se ela sai das 30, a gente vende. E regras para comprar uma nova ação. Quando a gente vende uma ação que tem em carteira, compra uma nova ação. O interessante dessa estratégia é que ela é uma estratégia de comparação relativa, ou seja, sempre vão ter as 20 ações mais baratas da bolsa. Nesse caso, atualmente, né, o ranking do mês de dezembro é mais ou menos assim. Um ranking aí com as ações mais baratas da bolsa. O ranking que nos fez comprar a Sanepar já há muitos anos, a gente tem desde os primeiros clientes aqui, desde 2016, e que, te liga, Sanepar está na 28ª colocação. Então a gente ainda mantém Sanepar na carteira. Se eu tivesse montando minha carteira do zero, eu não teria. E eu te pergunto, você quer ter acesso a 10 ações baratas e a explicação completa da estratégia num PDF bonitinho, escrito por mim, para te ajudar a ter mais clareza sobre como investir em ações? Cara, se sim, vou deixar um presente, link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, aqui em cima também, as 10 ações mais baratas da bolsa nesse mês de dezembro. Se você gostou desse vídeo, aqui tá o link para se inscrever no canal do Clube do Valor. Aqui tá um vídeo com ações baratas que a gente está comprando em dezembro e aqui o link para você fazer o download do seu e-book.